Amados, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar a vocês para refletirmos juntos um pouco sobre as marcas de Cristo na vida da pessoa cristã. Pois, amados, em Cristo, a pessoa genuinamente cristã tem marcas que a identificam por onde ela passa, sendo facilmente reconhecida como verdadeiramente cristã. Pois quando pensamos em marca, somos levados a lembrar um símbolo ou um sinal, um perfume, uma qualidade ou uma virtude que certamente vai nos lembrar no mesmo instante de um produto ou de uma pessoa. Um exemplo disto, quanto ao produto, pode ser manifesto quando uma pessoa da casa está elaborando uma lista para ir ao supermercado e anota Bombril, onde facilmente se identifica que o que ela quer é uma palha de aço. E quando relacionamos a marca uma característica ou virtude de uma pessoa, podemos ter como exemplo do que aconteceu com os discípulos de Jesus em Antioquia, que em suas atitudes de amor fraternal, virtudes, ações de caridade, ensinamentos ao longo de um ano, fez com que outras pessoas reparassem no seu jeito de ser e disseram: "Vede como se amam." Em consequência a estas virtudes manifestas, pela primeira vez foram chamados de cristãos, por não só anunciarem o ensinamento de Jesus Cristo, mas vivendo em seus relacionamentos, manifestavam as virtudes do Senhor Jesus. E Jesus já havia lhes ensinado, conforme as palavras do Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35. "Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos." E assim entenderam que a pessoa cristã é identificada onde quer que esteja pelas marcas de Cristo que carrega consigo, sendo luz no mundo com o objetivo de que Cristo brilhe em meio à escuridão. Convido agora a Johnny para nos trazer um cântico. Jesus bendito, quero te servir, pelos teus caminhos, faze-me seguir. Sem a tua graça não podemos ter força suficiente para o mal vencer. Ó Divino Mestre, nosso Salvador, vem ao nosso encontro, mostra o teu favor. Protetor bondoso, vem nos conduzir. Tua paz celeste faz em nós luzir. Amados, escreve o apóstolo Paulo no final da sua epístola aos Gálatas, mais precisamente no versículo 17 do capítulo 6. "Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo
as marcas de Jesus. E amados, ao entendermos que as marcas de Jesus Cristo são virtudes que toda pessoa genuinamente cristã carrega para fazer a diferença neste mundo, observamos que ao seguirmos então os passos, os exemplos de Jesus, os seus ensinamentos, ficamos mais parecidos com Ele e nele feitos filhos de Deus. Respondemos a este amor com obediência, desejando viver uma vida cristã irrepreensível e não tendo do que se envergonhar. Temos as marcas de Cristo, manifestamos as suas virtudes, fazemos os outros lembrar das virtudes de Cristo. Leva-nos então a dizer, como é com o apóstolo Paulo, em alegria, eu trago comigo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Por isso agora, amados em Cristo, nos convém ainda observar como Paulo ensina a respeito destas marcas de Cristo que carregamos conosco, pelo poder do Espírito Santo, se manifestam em meio à sociedade que nos cerca. E diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, porque para Deus somos como o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Amados, cheiros trazem muitas memórias, lembranças, recordações, nos remete então às situações vividas. E quando olhamos para o que o apóstolo nos diz, descobrimos que temos a responsabilidade de exalar o perfume de Cristo em nós. Através do nosso testemunho, essa fragrância é percebida pelos que nos cercam. Lembram-se de Cristo, dos seus ensinamentos, da maneira como Ele vivia. Nossa vida deve atrair pessoas para Deus e não é preciso fazer força quando caminhamos com Jesus. É impossível andar com Ele e não exalar o cheiro de Cristo, não apresentar as virtudes de Cristo no que diz respeito então ao amor, à perseverança, ao perdão, à caridade. E nisto, amados, todo perfume tem a sua essência. Quando nós, então, esvaziados de nossa soberba, todo o nosso orgulho vão, do ódio e qualquer desejo pecaminoso, com arrependimento sincero, mediante o poder da fé, nos humilhamos diante de Cristo. E então, somos preenchidos por Ele e de sua essência, pois exalar o bom perfume de Cristo não é o estilo de vida, mas é uma transformação interior de quem gerou frutos de arrependimento. Paulo mostra isto de uma forma bem clara quando fala de sua vida como fariseu, em contraste com a sua vida após a conversão. Quando fariseu, procurava méritos pessoais para si. Convertido pelo poder do Espírito Santo, exclusivamente se apega aos méritos que Cristo conquistou para ele e todos os cristãos em sua morte na cruz
e sua gloriosa ressurreição. Paulo argumenta que tinha um tesouro a ser manifestado, o Evangelho de Jesus Cristo, mas sabia de suas limitações, sabia de seu lugar, sabia que toda a glória deveria ser dada a Cristo crucificado e não a ele, um vaso de barro. Por isso escreveu em 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Isso nos ajuda a enxergar e entender que qualquer soberba, orgulho ou exaltação humana não tem lugar diante de Deus. O Evangelho é um tesouro carregado pelos humildes de espírito, por aqueles que reconhecem sua pequenez, seu estado de total dependência da graça de Deus. Paulo, amados, nos ajudará a entender o porquê em defesa de seu ministério, ter afirmado aos Gálatas, entre os quais haviam os que tinham acolhido os ensinamentos judaizantes, quando em Gálatas 6,17 escreve: quanto a mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Quando, sob o tema do tesouro em vasos de barro, escreveu em 2 Coríntios 4, 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Onde observa-se a necessidade que Paulo teve de mostrar que as pregações realizadas por ele, as mensagens proclamadas e também seu conteúdo, não são pregações focadas no ser humano, mas em Cristo e Cristo crucificado, e que a mensagem não é humana, mas vem de Deus. Portanto, amados em Cristo, para carregarmos as marcas de Cristo, é de suma importância que sejamos esvaziados em nosso eu interior, nosso ego, e sermos no poder da graça de Deus preenchidos das qualidades e virtudes de Cristo, para então podermos afirmar juntos com Paulo que Cristo vive em mim e o meu viver é Cristo, convidando outros a seguir o nosso exemplo, porque temos, pelo poder do Espírito Santo em nós, seguido o exemplo de Cristo, no que diz respeito, então, à alta entrega, o suportar injustiças devido à consciência para com Deus, o amor obediente ao Pai Celestial, o amor que perdoa, a adoração a Deus, a oração, o amor fraternal, agindo no sentido de que as injustiças sociais sejam remediadas ou causem menor dano possível aos que as sofrem. E a humildade de espírito, então, para que Jesus Cristo brilhe em nós e através de nós ao mundo que nos cerca, exalando assim o perfume de Cristo, nós, vasos de barro, que carregamos o Evangelho de Cristo para ser propagado. Vamos agora ainda cantar. Guia-nos, Jesus.
vacilar nós não queremos, sempre a ti fiel seremos. Toma a mão dos teus, leva-os para os céus. Em aperto e dor, mostra o teu favor. Quando vem a desventura, o teu filho não murmura. Pelas aflições, vamos às mansões. Quando a provação fere o coração, sob o peso da inclemência, dá-nos sempre paciência, fazendo-nos ficar o celeste lar. Vem-nos conduzir ao feliz porvir. Não nos deixe sem amparo, no caminho a graça amaro. Fim da vida aqui, leva-nos a ti. E que assim, então Deus nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o nosso Senhor e Deus nos dê a paz e a condição de carregarmos então as marcas de Cristo e assim despertar outros, ou fazer outros lembrar de Cristo, o nosso Salvador. Tenham abençoados dias na jornada de cada um de vocês. Amém.